Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, Poquezinhas! Olá, Poquezonas! Como vão vocês? Tudo bem? A gente tá hoje aqui com 4 Pocs, na verdade, mas da mesa original, 3 Pocs. Tamo com a falta do Caco aqui. O Caco teve uns compromissos pessoais para resolver e por isso estamos somente eu, Felipe, Hilário, José, no POC de Cultura! Hoje dá pra fazer o sem o Caco sem reclamar. Sem o Caco reclamar. Achei injusto, que eu queria ter participado disso, se eu soubesse. Então vamos de novo, vai. refaz. E esse é o POC de Cultura! Bom, vocês já perceberam que tem convidado. Por favor, convidado, A POC apresente-se. substituta. Isso! Eu sou Érico Aires, sou pai do João e sou POC desde pequenininha. Ai, que lindo. O Érico é pai solo, né? Isso. Solo, LGBT. solteiro, como queiram chamar, né? É, solteiro. Você prefere solteiro? É porque, cara, eu não sou dessa época, né? Eles mudam. Eu entendo a importância do significado dos termos, pra desconstruir um monte de coisa. Mas a verdade é essa, eu tô solteiro. Se eu arranjasse alguém, eu tava casado. Eu ia ser pai de casado. 2 pais, né, João? Em vez de um pai só, né? E o João também João tá aqui. balançou a Ele tá cabeça. muito Centrado no joguinho. centrado no Candy Crush. Candy Crush? É por aí mesmo. É parecido. É algum desses. Você sabe que eu nunca tive joguinho, eu não tenho a menor capacidade, mas o João outro dia baixou e às vezes é importante para esse momento aqui que a gente tem uma rotina bem estruturadinha e essa hora ele tinha que estar dormindo já. Tá. E como eu sou pai solteiro, eu não tive ninguém para poder ficar com ele hoje e eu não ia abrir nunca mão da oportunidade de estar aqui com vocês. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Obrigado. E aí- obrigado por trazer o João. Sim. Pelo amor de Deus, a estrela da noite. É isso. Mas o José vai dar uns dados aqui. É, como É, vocês antes- perceberam, o o tema nosso é sobre tema paternidade. É paternidade LGBT. Já que passamos o Dia dos Pais, né? Isso, Esse foi no último último final domingo. de semana. Isso. Passamos? Então, É que a gente tá gravando isso. Descompensado. ué. A gente tá Você gravando tem que isso fingir muito. que a gente tá no futuro, entendeu? A gente tá gravando isso muito antecipado. O POC de Cultura 2 tá muito. semanas. Tá muito. Como é que fala? Virginiano. Sim, organizado. Eu Do jeito mesmo. que é. Inclusive, esse podcast é virginiano. Sim. Não, é de Libra. É de Libra? É dia 25. Menino, olha, eu tava achando até agora que era virgem. É de Libra. Primeiro Tá bom. decanato. Se fosse Virgínia, tava tudo. Tinha um roteiro pra gente seguir. É verdade, é verdade. Por isso que isso aqui é tudo assim, ó. E ninguém sabe pauta quando vai Quem você, Deixa ele pauta. falar, quem você pelo acha amor que de fez a Deus. pesquisa aqui fui eu. É, virginiano. Então a gente vai dar alguns dados sobre adoção no Brasil. De acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, 12 mil adoções já foram realizadas no Brasil, número que consta no Sistema Integrado de Cadastro Nacional de Adoção, o CNA. O sistema possui mais de 45 mil pessoas interessadas em adotar e cerca de 9 mil crianças e adolescentes à espera de adoção. Isso dentro do cadastro. Ainda de acordo com o CNA, do total de crianças e adolescentes disponíveis para adoção, 67,6% têm entre 7 e 17 anos, 55% têm irmãos e pelo menos cerca de 25% têm algum problema de saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente não faz qualquer menção no sentido de proibir casais de pessoas do mesmo sexo adotarem, nem mesmo faz qualquer referência no seu artigo 42 sobre a orientação sexual do adotante. Ainda, a lei de adoção brasileira deixa brechas para adoção por gays, sem fazer referência direta a esse tipo de família. Em 2009, quando houve mudança na legislação, casais com união estável comprovada puderam entrar com pedido de adoção conjunta, sem o casamento civil. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, garantiu o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, fazendo valer também a eles os direitos previstos para casais héteros. Apesar das conquistas, uma pesquisa do Ibope revelou que 55% dos brasileiros são contra a união estável e a adoção de crianças por casais homossexuais. Interessante os dados, né? E se a gente for pensar que cada criança que está abandonada ou que está no abrigo, ela partiu de... Não foi de um casal homoafetivo, né? Ele Exato. Partiu de um casal... Um casal hétero. hétero. Mas o interessante é que dentro do meu processo... Você não me perguntou nada, mas eu quero usar um Claro, mote. fica à vontade. Dentro do meu processo de querer ser pai, tinha essa sombra, essa dúvida enorme de... Será que eu poderia adotar?
sendo gay? E foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Eu sou muito descarado, sou sagitariano, né? Muito de fogo. E eu fui na vara da infância e lá tem um fórum, um lugar de atendimento. E eu perguntei, eu posso adotar? Eu sou gay e solteiro. Aí a mulher falou, pode, claro. Qual o problema? Eu falei, não, eu não quero que você me engane. Se você for me enrolar aqui 10, 12 anos, eu vou arranjar uma outra solução. Não adianta nada. Porque a gente tem outras soluções para fazer. Sim. Não são as melhores para nós. Não era para mim, pelo menos. E ela falou assim, não tem restrição nenhuma. E eu fui bem, assim, com medo mesmo de não poder acontecer. Mas na vara que eu participei, que é a João Mendes aqui do centro de São Paulo, tem a ver com o seu lugar de onde você mora. Eles fazem um curso que é obrigado a fazer e a juíza que fazia o curso na vara João Mendes. E a juíza que cuidava da vara então, a doutora Dora, ela virou desembargadora já, ela não é mais a juíza responsável. Mas ela era, naquele momento, ela era muito progressista. E quando eu cheguei lá, metade dos casais eram casais homoafetivos, com as suas diferentes configurações. Maravilhoso. E eu me senti tão bem recebido, foi tão inclusivo. Acolhido, né? Acolhido, isso. Que eu tirei toda essa coisa da minha cabeça. E eu recebo muito. Toda vez que eu faço alguma atividade de comunicação relacionada à adoção ao João, eu recebo muita pergunta nas minhas redes sociais de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que são de LGBTQ e todas as configurações, com os mesmos anseios, as mesmas dúvidas que eu tinha. E eu falo, vai lá. E se não der certo, se você sentir que tá dando algum problema, a gente vai achar um caminho, que é você mudar de endereço, mudar de vara, ir atrás, porque não existe nada. É legal. O direito existe. Existe. Não existe nada que seja, por enquanto, né? Porque a gente está num momento bem sombrio, que proíba. O pior são as crianças estarem vivendo e crescendo nos abrigos. Sim. Isso eu acho o pior. E inclusive, é a responsabilidade de todos. Como chama aquela lei lá dos adolescentes e crianças? Do ECA. O ECA, que é o Estatuto da No Criança e do ECA, Adolescente. Estatuto de Criança e Adolescente, diz que a responsabilidade das crianças e dos adolescentes é da família, do Estado e da sociedade. Então, em tese, todos nós somos responsáveis por essas crianças estarem vivendo lá, nos abrigos. Então, por que não participar, né? Sim, total. E como surgiu essa ideia de você ser pai? Como foi isso? Foi assim, tô solteiro, vou ter um filho. Foi não, isso? muito pelo contrário. Meu pai era um cara muito legal. Eu perdi meu pai com 16 anos. Tá. É isso, a minha história toda é uma história muito solar. Tá. Como também as histórias dos gays. Assim, eu participei de um grupo de apoio à adoção, tipo um A de adotantes, e me impressionava muito como as mulheres chegavam mastigadas, destruídas, desfaceladas na adoção. Para a mulher, a última opção dela ter um filho é a adoção. Ela já passou por tudo. Ela já tentou engravidar, ela já deu pro marido, pro amante, para não sei quem, diversificou para ver se conseguia engravidar. Aí fez tratamento, gastou a vida, todo o dinheiro da família no tratamento, não conseguiu. O tratamento machuca, os hormônios ficam loucos, não sei o quê. A sociedade cobra ela se cobra pela sociedade. É um inferno, a mulher chega lá destruída. O gay não, chega lá tipo, vou realizar meu sonho de ser pai. Então, eu parti de um lugar muito solar, que foi... minha mãe é viva ainda, mas eu tive pais que eram foda, assim. Meu pai era incrível, minha mãe com meu pai era incrível, minha mãe depois de ser meu pai é incrível. E eu queria reproduzir isso que eu vivi na minha família. Eu fui um menino muito querido, muito bem quisto pela minha família. Não só pelos meus pais, mas pela minha família toda. E eu queria reproduzir isso. E aí eu comecei a amadurecer formas de ser pai há algum tempo. Nunca tem um momento ideal. Eu fiquei buscando esse momento ideal, né? Do relacionamento, ou do trabalho, do dinheiro... o meu próprio momento, né? Eu tava inseguro e não sei o quê, tananã. E eu fui ficando velho, né? Eu tenho 44. Tá. E lá pelos 38, não sei o quê, um dia minha mãe me chegou e falou: gatinho, assanhado, esse momento certo nunca vai acontecer. Se você fosse uma mulher, você já teria engravidado e você teria parido, mesmo que não tivesse um emprego, não tivesse um marido, ou se estivesse brigando com o marido. Enfim, se você quer aproveitar esse momento aqui dessa paternagem, pequenininho, não sei o quê, é agora, porque depois você vai ficar velho, aí você vai ser avô dessa criança. Então,
tá na hora, dá seus pulos. Procura a forma. E aí eu fui procurar a forma. E a forma, para mim, mais natural seria a adoção. Antes, eu até falei com as amigas. Porque eu queria ter o filho, né? Não queria só gerar um filho e terceirizar para uma mulher criar e eu ir lá dar uma pensão ou ir passear com a criança. Eu queria criar mesmo. Então, uma mulher que ia abrir mão dessa criança para eu criar tinha que ser alguém muito especial. E a lei não permite. A lei só permite que é mãe ou tia... Como? Eu não sei, mas vocês procurem aí no Google. É assim, irmã, mãe, tia, são pessoas muito de nível Pessoas muito bem direto. próximas. Bem próxima. É a única aqui no Brasil, né? Pode, Israel pode, nos Estados Unidos pode, na Tailândia pode. Até que aqui em Kardashian tem 1 milhão de filhos de barriga de aluguel isso. e não é... Dizem até que a Beyoncé, a menina, não foi, né? sim, Tem sim, essa Sim, tem coisa esse aí. rumor, Um rumor aí. Mas não vamos entrar nesse momento aí, senão, ai meu Deus, os fãs vão todos me jogar pedra. Crucificar. Já tô acostumado. Haters. Assim. Mas enfim, aí eu cheguei a falar com 2 amigas, ia ser uma coisa ilegal, inclusive, e as 2 engravidaram dos seus próprios maridos naquele exato momento que eu queria engravidar. Tá. E aí, no mínimo, 2 anos pra frente, meu projeto. E aí eu tava casado nessa época, comecei a apertar a minha POC preferida naquele momento. E ela espanou. Tá. Porque nem todo mundo tá no momento certo de ter filho, né? Sim. E aí, cara, eu tive um João querendo dormir. Oh, meu Deus. Não vai demorar, João. hoje. Vai demorar só 1h50. Só falta 1h30. E aí eu resolvi e fui lá e aí fui adotar. E gente, o meu processo de adoção, não sei se eles fizeram porque eles queriam que eu fizesse isso que eu tô fazendo agora, que é divulgar, mas o meu processo foi celery, sem traumas, sem problemas. Demorou 18 meses do primeiro dia que eu fui lá ao dia que eu saí com o João, com a certidão de nascimento já, escrito João Aires. Então, assim, não gastei nenhum real, não tive nenhuma dor de cabeça, tudo fluiu assim. Eu não tenho o que falar, só falo bem da justiça. Sério. Que legal. Em compensação, E é minha muito, irmã... porque é muito... Não, a gente tem uma visão totalmente... E assim, os contrário. casos que a gente lê, Sim. que a gente tem próximos, são casos muito diferentes, né? Então, assim, você acha que é exceção isso? O seu caso foi uma exceção? Eu não sei Porque eu tô aqui perguntando, eu já tô aqui pensando, ó, 3 anos, 4 anos daqui pra frente. Eu vou botar em paralelos, em comparações casos reais. Minha irmã, que também quer adotar, ela é de uma outra vara, ela mora em Brasília. E lá na vara dela, que é a única de Brasília, ou seja, não tem outra solução a não ser fazer lá no lugar que ela tá fazendo, tem que ter o tal do curso, que é obrigatório. O juiz falou que só ele pode dar o curso. E quando ela fez a inscrição, ele falou assim, ok, o curso é o ano que vem. Então, minha irmã, de saída, já ficou esperando 1 ano no processo para ter todo o processo. Então, cada vara é uma vara. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem no Brasil hoje é isso, essas possibilidades que o juiz tem de poder alterar o processo. Poder alterar o processo. Prazer. Não é... os prazos não são tão grandes assim. Então, essa parte burocrática, por exemplo, meus pais eram funcionários públicos. Então, eu lido com o funcionário público como um servidor. E aí eu perguntava, ok, acabamos esse momento agora. Quanto tempo que você vai demorar para botar no sistema? Aí a pessoa falava, eu tenho um prazo de 48 horas. Aí eu falava, e a partir das 48 horas, qual que é o próximo passo? Aí ela, em 15 dias acontece tal coisa. Então eu esperava 48 horas, entrava no sistema e verificava se estava lá. Uma vez que não tivesse, eu ligava, falava assim, não entrou no sistema ainda o seu parecer. Por quê? Eu fui fazendo isso. Talvez eles tenham entendido que estava lidando com uma pessoa diferente, né? Eu não infernizei, não fui lá na porta, bater fora dos prazos, não fiz nada disso. Eu fiz só cumprir os prazos deles. E também, assim, eu estava muito disponível. Então, por exemplo, você tem que fazer X horas de terapia lá, encontro com a psicóloga. Eu virei pro meu trabalho e falei, eu preciso de 2 dias para eu ficar disponível para a justiça. E falei para a mulher, eu tenho 2 dias para você. Então, eu fiz uma sessão de 9 horas no primeiro dia e uma sessão de 4 horas e meia no segundo dia. Então, talvez isso tenha influenciado não sei, o processo. Sim. E engraçado você falar isso da sua vontade de ser pai, porque você teve pais incríveis, porque, assim, a minha e a do José, posso falar pela gente e por algumas pessoas que eu conheço que são gays e lésbicas, você tem vontade de serem pais ou mães... Justamente pelo contrário, pra fazerem coisas diferentes. Sim. Eu quero ser totalmente diferente do que meu pai foi, entendeu?
Mas isso é legal também. Mas como é interessante esse ponto de vista totalmente diferente, assim, e interessante ter esses dois pontos de vista, né? Sim. Porque o foco é o mesmo, no final das contas é criar e até dar pra gente amor pra entender uma que a criança. comunidade LGBT é super, super diversificada, né? Não tem só um mote, né? Ele tá falando aqui uma coisa super legal, que, tipo, ele teve pais muito legais, pais solares, etc e tal. Eu tava vendo antes de você vir aqui, eu vi seus posts no Facebook, e você tava falando lá, eu não posso falar dessa pessoa que está com o Joana minha mãe. brincando com a sua mãe, né? Isso foi uma brincadeira na internet. Minha mãe não eu gosta de morrendo ser citada na internet. Porque ela diz que na internet ela gosta de conhecer as pessoas que eu tô falando dela. Como ela não conhece os X mil seguidores que eu tenho lá, ela acha um absurdo ela ser citada lá. Porque ela não sabe quem são aquelas muita pessoas. gente. É muita gente. Não está errada. Não está errada. Então, assim, e isso justamente vai muito de contra o que é um comentário comum sobre a comunidade LGBT, que as pessoas são LGBTs porque têm famílias desestruturadas. Exatamente. E não foi o caso, né? Exatamente. Isso é muito importante a gente estar trazendo essa história aqui, esse ponto de vista, porque a gente comprova que não tem nada a ver essas histórias, né? Teve até antes do Bolsonaro ser presidente, né? Ele falava que o Jean Willis tinha sido maltratado, não sei o que, e o Jean Willis vivia falando: não, eu tive uma infância muito boa, meus pais me trataram muito bem, não tive nada disso aí que você tá falando, não, entendeu? E a gente tá mais uma vez comprovando aqui que é balela isso, sabe? Não, Então, total. É balela. É balela total. Não que a gente precise falar disso, né? Porque Isso. assim, né? Eu acho tá que mais na cara, é mas mais do que na cara. hoje em Exato. dia precisa estar na cara, né? Sim, as coisas, exato. né? Não, e outro ponto de a se falar é se você ser LGBT, às vezes nem passa pela sua cabeça que você pode ser pai, ser mãe, né? Porque é um direito que a gente nem pensa que existe. Às vezes nem pensa. É um direito que... Ou a gente acha que é Isso. muito complicado. Não, ou a gente acha que vai ser negado. Gente, a coisa mais importante não é nada disso. Não é a burocracia que envolve para ter o filho, Sim. para não ter. A coisa mais importante e que todo mundo devia ter dentro de si, não só gays nem lésbicos, todo mundo que vai ser pai ou mãe, você ter na sua cabeça que você deve adotar o seu filho. Não interessa como ele veio. Não interessa se você pariu, se você não sei o quê, Sim. se você casou com o cara e o cara tem filho, não sei o quê. Não interessa. Chegou um filho à sua frente, você tem que adotar essa criança. Igual você adota o marido. Você não adota o marido, a mulher? Então você tem que ter amor por essa pessoa. Você tem que querer partir desse sentimento de querer criar, educar, cuidar. Porque o mais difícil é isso. O difícil não é adotar. O difícil é você educar, criar. Porque nós, humanos, a girafinha nasce, cai lá da girafa, 3 metros de altura da perereca da girafa, né? Pluft. Cai no chão e já sai correndo do leão da leoa, né? O humano não. Ele nasce... 60 anos depois, você tá ligando pro filho, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Sim, é bem Tá assim precisando mesmo. de um dinheiro. É bem É assim isso. mesmo. É bem... O seu plano entrou aqui na conta. Você paga o plano de saúde do filho com 60 anos ainda. Então, a gente tem essa coisa... O mais difícil é depois, não é o processo em si. Sim. Tá, e o que foi que mais mudou? Óbvio que essa é uma pergunta muito idiota, porque mudou tudo na sua vida com a chegada do João. Óbvio, muita coisa mudou. Mas assim, em relação à comunidade LGBT, o que é que mudou na sua vida em relação a você ser um pai hoje, Isso. por exemplo? Ai, gente... A abordagem das pessoas mudou? O que é que mudou nesse Não, seu- completamente, assim... o João, a gente vai completar 4 anos juntos só, né? Tá. É muito recente, digamos assim. Primeiro... Primeiro... Você pegou o João chegou na sua vida 2 anos. com 2 anos, tá? Que é uma outra coisa dos dados que você falou no começo. A coisa mais agressiva desses dados é que depois que passa dessa idade, de 5, 6 anos, ninguém mais quer eles. Sim. É um horror. Existe um negócio chamado adoção tardia, que é justamente dos mais velhos. E essas crianças estão lá, vivendo nos abrigos e todo mundo quer bebezinho, bebezinho branco, menina. Se preferência olho azul, né? aí a Quando eu situação- fui fazer o curso, a juíza mostrou um vídeo com crianças mais velhas, né? Para desmistificar um pouco e sensibilizar um pouco os pleiteantes, né? Para um perfil mais velho. E tinha uma menina de 13 anos, eu fiquei apaixonado por essa menina. Parecia a Thaís Araújo com 13 anos, linda, fazia balé, era bailarina, semi-profissional, né? Porque ela tem 13 anos só, falava francês. E aí, quando acabou, eu falei ao juiz, e a menina falava, meu sonho é ter uma família.
Quando acabou, eu falei, doutora Dora, por que ninguém quer essa menina? Pelo amor de Deus. Ela falou assim, Érico, mulher, negra, e o pior, HIV positiva desde criança, desde bebezinho. Ela nasceu e foi aquela cruzada que você nasce e pega da mãe. Sim. E naquele momento não tinha os tratamentos que tem hoje, não sei o que, ou seja, ela é HIV positivo. Eu falei, e ninguém quis essa criança. Ah, eles adoram, né? Quando descobre que ela fala francês, não sei o que, taranã. Aí quando impacta, chega na doença, tipo, tira a mãozinha. Isso é muito agressivo. Imagina quantas vezes que essa menina passou por um processo de... Nossa, não tem... Só sei sentir. Estrutura, não sei nem, né? não sei nem falar. Porque na hora eu quis pegar essa criança, né? Tá certo que era completamente fora do meu desejo, que era fazer isso que eu tô fazendo com o João, de paternar, mas eu ainda tô nessa vibração aí, que vai ter ainda uma... Quando o João tiver um pouco mais velho, eu vou pegar uma criança mais velha, porque eu não quero botar ninguém mais velho do que ele agora, né? Pra respeitar a hierarquia da família. Mas ele vai crescer, e aí eu vou estar mais velho também, vou pegar uma... Vou querer ter uma filha, eu quero uma mulher... Dessas que estão lá, abandonadas lá, que... Ai, Sim. é tão triste falar isso, tá pesado, né, tudo isso. Desculpa. Entendi. Mas me fala sobre, então, a pergunta que eu te fiz. que eu perdi. sobre a questão de como mudou a sua relação com a comunidade Sim. depois de ser pai. Minha relação é muito difícil, porque, primeiramente, eu tive praticamente uma espécie de depressão pós-parto, né? Porque eu me fechei mesmo, não estava afim de sair, nem de nada. Bom, não tinha tempo para sair, nem nada, estava morto de cansado. E, sim, a vida de trabalhar, chegar em casa, cuidar, não sei o quê, te restringe dessa disponibilidade. Porque eu tenho um grupo de pessoas que me apoiam, mas eu já tive a experiência de uma pessoa que ajudava a cuidar do João, não sei o quê, e que eu pedi para trabalhar, vou trabalhar, você pode ficar, não sei o quê, tudo lindo. No dia que a pessoa descobriu que eu tinha saído para beijar na boca, para transar, a pessoa me ligou e falou assim, nunca mais na sua vida você me peça pra ficar com o João. Aí eu, mas calma. Quê? Gente, É o mesmo comportamento. Eu queria chegar exatamente nesse ponto, porque é o mesmo comportamento que fazem com a mãe com mulher, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É. E aí eu falei assim, caramba, então eu já restringi um pouco. Eu já tô ficando espertinho, então assim... o João também está crescendo, então ele já pode ficar na casa de um colega de trabalho, de escola, né? Eu tenho umas composições, eu tenho saído mais. Tá. Mas, por exemplo, aplicativo de pegação não existe. Tá. Por quê? Explico, é uma mecânica. Quem entra no aplicativo quer transar naquele momento, naquele segundo, Sim. certo? Uhum. Certo. Quando eu tenho esse momento de poder ir transar, eu normalmente estou cansado, eu quero ver Netflix. Aí eu quero dormir. Aí as pessoas mandam mensagem pra mim, eu não tô podendo. E, tipo, sair no meio da noite, não posso sair, deixar o menino dormindo sozinho. Então, acabou. Tá. Então tem que ser ao vivo. Não tem mais nada de aplicativo, isso aqui, acabou. Tem que ser no real. E aí no real eu marco, aí no dia acontece alguma coisa, não posso ir. Aí a pessoa acha que eu não tô... Aí eu tenho que falar, não, calma. Porque, de fato, nesse momento, a prioridade da minha vida é o meu João. Filho. Sim, claro. Mas vai dar tudo certo. Isso não pode ser hoje, mas vai ser daqui a 2 dias. Deixa eu marcar, babar, não sei o quê, tanana. Mas as pessoas têm um tempo diferente do meu tempo, sabe? Não... Sim. E Imaginei. pra piorar, eu sou Sagitário com acidente em Gêmeos. Então pode ser... Meu Deus, Gêmeos. pode ser que eu marque, que eu fique doido de vontade. Olha, antes de começar, o Érico tava aqui criticando geral do Pantanal e os signos aqui. Aí chega agora e chega com Sagitário e Gêmeos. Ele teve a paixão de falar de Capricórnio. Eu acho incrível. Estamos aqui isso. também criticando ele muito. Então nesse pode ser que chegue na hora eu simplesmente decida não ir mais. E aí eu posso usar também a culpa do João. Falar, botar a culpa do João. Né? Mas isso é um grande problema pra você ou não? Isso foi você sabia que isso ia acontecer de algum momento, etc. Não, o problema não é. A gente... Claro, eu me senti frustrado em alguns momentos, mas aí você recorre à terapia, né? A sua religiosidade, o que quer que seja. Porque também é muito... Se você for pensar, Hilário, é muito pouco tempo. Sim. Eu tô aproveitando ele nesse momentinho agora, que ele precisa muito... Daqui a pouco ele tá com 12, 13, 14, 15. Vai tá cagando pra mim, sabe? Sim. Aí se eu quiser sair, sumir 6 meses, ele não vai nem lembrar que eu existo. Sim. Então, é só um pouquinho... É tão rapidinho que passa. Sim. Então, deixa eu aproveitar meu filho. Mas tô saindo. Agora, nas férias, ele foi pra casa da vovó.
E eu fui pro Fortal e bati metas importantes lá. Foi maravilhoso. Vejo 3.000 bocas. Foi praticamente isso. Voltou com o sapinho. Eu não voltei com o sapinho porque minha resistência é muito boa. Eu tomo própolis. Mas foi jogo a jogo, treino a treino. A gente tava preparado pra assumir essa responsabilidade. E foi... João, não bate na mesa, não. Porque faz barulho lá. Não tem problema, João. Gente, Esses João tá barulhos. aqui. O João tá aqui. Vocês não têm barulho. noção. Aqui. Eu tô tendo uma visão, que é a visão que eu quero ter daqui pra frente. O João tá Nossa, brincando com o José. Eu sabia que o Felipe ia ter Ai, essa gente, eu tô reação. aqui coçando, vocês não têm Não, eu noção. tenho uma história ótima do jogo, vou contar pra vocês. Eu ia pro Chile, eu corria meias maratonas antes do Sim. jogo chegar. E aí o jogo chegou, não sei o quê, taranã, e eu esqueci da porra da meia maratona no Chile. E aí quando faltava assim um mês, eu lembrei, porque apareceu 1 e-mail. Aí eu, caramba, não dá pra eu ir mais, não tava treinando. Você não corre 21 quilômetros assim sem treinar. Sim. E aí fui fazer aquela famosa ligação para a empresa aérea para você tentar não gastar mais dinheiro do que você já gastou para perder aquele dinheiro. E aí comecei foco no computador, foco na ligação, e aí começou a confusão, porque não é só João, lá em casa João, Todd, o cachorro alfa, Zuma, a cadela, Tuca, a gata. Tá. E aí, tá. quando o Focus... Não dá pra você sair mesmo, meu Não. amigo. Eu já entendi. Não dá. Quando o foco para um pouco deles, eles começam a fazer brincadeira de mão, sabe brincadeira de mão? Só que a brincadeira de mão lá em casa acaba em mordida, porque, né, os amiguinhos, irmãozinhos são cachorro, né? E aí começou aquela confusão em volta de mim, aquele barulheiro, uau, uau, e o João, ele tem uma risadinha que ele sabe que eu não gosto, que é a risadinha que faz o Todd ficar mais maluco ainda. E tananã, tananã. Ele tá rindo aqui. Aí eu tava falando com a mulher e eu tava muito puto porque a mulher tava me dando a notícia que eu ia gastar mais dinheiro pra cancelar o voo do que eu tinha gastado no voo. E aí eu virei pro João e falei, João, fica calmo um pouquinho, porque o papai tá muito mal-humorado, que ele tá cancelando não sei o quê. Aí ele... Tá sem namorado? Aí eu, não é que eu tô sem namorado, eu tô mal-humorado. Tá mal-humorado porque tá sem namorado. Eu, que tá sem namorado o quê, menino? Para com isso. Aí ele saiu, tá sem namorado. Aí eu voltei pro telefone, alô, a mulher, olha, senhor, eu vou fazer o seu cancelamento, porque é difícil, né? A gente é sem namorado e cuidando de criança. Juro! Pra devolver o meu dinheiro. Maravilhosa. João salvou você. Maravilhosa. E eu tava sem namorado mesmo, mas eu não tava... Falar nisso, viu, gente? Arroba Érico Aires aí. Mas você sente esse afastamento das pessoas? Sim. Tipo, tem isso? Quando eu consigo muito chegar isso? na pessoa, então... Carnaval de Salvador, beijei a pessoa, marquei, descobri que a pessoa era de São Paulo. Olha, Érico é micareteiro, então vão anotando aí, tá, não, gente? é que eu trabalhei na Band, eu Tá. fiz 18 Sim, eu lembro de você na Band, isso. sim. Então, cresci, Uhum. e eu morava em Salvador antes de ir Sim. pra Band. Então, cresci, é isso, sou micareteiro mesmo, gosto da Daniela Mercury, é isso aí. Aí, fui lá, o carnaval, beijei a pessoa, não sei o quê, taranã, marcamos, encontramos aqui, fomos um dia almoçar, levei João, e foi um dia de cão. Gente, tem dia de cão. Tem dia que você tá nervoso, não sei o quê, você tá mal-humorado. Fomos pra um restaurante péssimo aqui em São Paulo, com barulho, não sei o quê, a comida demorou. Criança com fome no restaurante e a comida demora. Nossa. Pais enlouquecem. Sim. Aquela coisa, não sei o quê. Eu tava muito estressado. Quando acabou, fui embora, né? A pessoa falou, a gente se vê, não sei o quê. Tanana, tanana. Mandei uma mensagem imediatamente. Falei, me desculpa hoje, não sei o quê. Eu tava meio mal-humorado, não sei o que. A pessoa falou assim, percebi. E aí sumiu da minha vida. Simples assim. Não tá preparado pra Zero ter... empatia, né? Não tá preparado Zero pra ter uma empatia. pessoa que tem filho, não sei o quê. E tem gente que é isso. Mas essas pessoas não querem na minha vida também, né? Não, lógico. Não quero. Não faz sentido Sim. também correr atrás de gente assim. É interessante porque o meu mercado antes era de POCs magrelinhas bem jovens, né? Tá. E aí, com a chegada do João, eu tô tendo que mudar um pouco o mercado, porque minhas meninas não me querem mais, né? Porque elas querem ir pra balada só. só tão em né? outra vibe. Então, Traz pra cá pra tô sentar tendo que melhor, abrir né? meus novos horizontes pra
Então você tá aí solteiro, né? E comporta uma família com Gente, tanta gente arroba assim. Érico Aires, procurem lá. Vou Dois lá de cachorros, agora. Escutei uma no Pocket de gata. Cultura, estou interessado. A gente podia fazer um pocket de namoros, né? Eu vou Pode, apresentar. vamos. Eu acho uma sacanagem não estar participando, Poc Mor, não estar participando desse grupo aqui. É porque não vai ter nem convidado, né? Com tanta gente falando, né? Mas tá convidadíssimo pra voltar sempre. Ah, é Falar verdade, de Érico. signo já tá... E deixa eu tirar uma dúvida pessoal sobre a adoção, porque aqui eu já tô pensando no futuro já. Como que tem que estar financeiramente? Os requisitos não são esses. O mais importante é descobrir se você vai ter um lar saudável e seguro para essa criança. Então, se vai ter comida, se a casa é um ambiente seguro, se é limpo. É isso que eles veem. Eles não veem se você é rico ou você é pobre. Então, por exemplo, inclusive ao contrário, quando Porque eu achava que tinha que ter assim, você é milionário, não. ter grana, investir. Não é nada disso. Senão a pessoa pobre não poderia adotar. Não é essa a questão. A justiça ela quer ver a segurança, o conforto para aquela criança. Então, por exemplo, quando ela foi lá na minha casa, eu lembro bem do parecer que ela fez, porque ela, por exemplo, criticou minha casa, que minha casa era barulhenta, porque na minha rua passa de paralelepípedo, passa carro, faz barulho, não sei o quê. Mas não me deu valor a mais porque era uma casa com não sei quantos quartos, ou não sei o que, quantos banheiros. Não é isso que eles veem. Eles veem segurança alimentar, se vai ter comida, se não vai ter comida, que tipo de comida. E é interessante porque no perfil sócio Tananã que ela faz, ela pega seu dinheiro, né? Fala, você ganha tanto, não sei o quê. Aí ela te pergunta, como é que é a vida que você quer dar pro seu filho? Porque, por exemplo, se você ganha 10 mil e você quer botar numa escola que custa 10 mil, ela vai falar assim, você sabe que isso tem um problema, né? Não vai dar. Então, ela tenta te mostrar como vai ser a realidade da sua vida. E eu tive um compromisso comigo, que eu quero dar... Eu sei o que eu quero dar para o João, qual é a educação que eu quero dar para ele. Mas, se eu precisar ajustar e ir para uma escola pública, ou se a alimentação lá em casa eu precisar tirar o iogurte e ficar só no leite, no arroz, no feijão, na abóbora, na carne moída, na salada, vai ser isso. Porque eu acho que isso é saudável e acho que isso está tudo bem, não precisa ter a viagem para Disney. Então, na verdade, eles tentam te mostrar o que é importante. Esse processo todo da adoção foi uma viagem de autoconhecimento para mim. Não só essa parte do dinheiro, de eu poder entender que tipo de vida era essa que eu podia dar, qual seria o meu nível aí de vida, como também quando você faz um perfil da criança e você escolhe as coisas óbvias, né? Gênero, raça, né? Horrível isso, mas é raça, né? Mas você escolhe também coisas muito difíceis para mim, que era qual tipo de doença que eu aceitava, doenças tratáveis, doenças não tratáveis, deficiências físicas, mentais e não sei o quê. E aí, cada item desse, eu fui confrontando com as minhas dificuldades. Então, eu tinha condições de ter um filho surdo? Sim, eu tinha condições. Estava dentro do meu planejamento lá? Do que eu sonhava, né? Da minha ancoragem de emoção? Não estava. Mas é possível? É possível. Inclusive, o João pode ficar surdo a qualquer momento, né? Não quer dizer que porque ele não veio que ele não possa ficar. É verdade. Pode Isso. acontecer. Isso a juíza fala pra você. Tipo, Primeiro, porque você acha que você vai sair dali e virou uma criança imortal. Não é, ela pode ficar doente, pode morrer, pode várias coisas. Eu tinha condições de ter um filho sem perna? Sim, eu tinha condições. Eu tinha condições de ter um filho autista? Autista, aí fui estudar o autismo. 1 milhão de possibilidades diferentes de autismo. E aí coincidiu com o Drauzio Varela tá fazendo uma série no Fantástico no período. E aqueles casos de autismo que eu vi lá, eu não tinha condições. Crianças que não tinham o mínimo de comunicação com seus pais e pais que pararam de trabalhar para viver exclusivamente cuidando dos seus filhos. Eu sou sozinho. Então, como é que eu sozinho ia largar tudo para cuidar dessa criança 100%? Não quer dizer que o João não vá cair de uma escada, sofrer um acidente. Isso tudo pode acontecer, mas a partida... Eu tentei evitar que fosse isso. Então, por conta do autismo, eu fui para depois... Eu subi a idade para depois do momento de diagnóstico, que é na fala. 1,5, 1 ano, quando eles começam a falar. Então, eu fui nas minhas limitações. A justiça, ela quer o jogo da verdade. Eles não estão nem aí se você é preconceituoso, se você não gosta de
de negro, se você não gosta de japonês, se você não gosta de índio. Eles não querem que você devolva a criança ou que você trate mal a criança. Então, se você sabe que você não vai ter amor por uma criança com características XYZ, eles não querem que você bote lá que você aceita essa criança com XYZ. E eu achei aquilo fantástico, porque é um jogo da verdade. E aí... Porque no final das contas também evita um monte de... Evita dor. De dor das crianças, né? Por mais que seja horrível existir pessoas que escolham raça, que escolham várias características que, no final das contas, não condizem com nada das possibilidades que elas podem criar o filho. Apesar disso, de ser horrível, pelo menos evita piores condições. Evita dor. Eu parti... por exemplo, eu escolhi. Eu não queria menina. Aí me perguntaram, porque a empatia entre o pai e a filha é mais rápido, acontece e dura mais tempo. Prolonga, né? A filha cuida do pai pra vida inteira. E elas queriam que eu escolhesse uma menina. E aí eu fui eu tentei tirar as dificuldades esse primeiro filho. Então eu pensei assim, eu e minha filha, no Memória da América Latina, naquela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí precisa ir ao banheiro. O banheiro é um banheiro homem e mulher. Aí a menina tivesse idade do João. Eu ia deixar ela ir sozinha, 5 anos no banheiro, lá do Memória da América Latina, porque no shopping é fácil, é limpo, né? Tem gente, é segurança. Mas lá no Memória da América Latina... Metrô Barra Funda, gente. Você vai deixar sua filha sozinha de 5 anos entrar no banheiro? Não é nem ela ser sequestrada. Ela botar a mão na privada, depois botar a mão na boca, encostar a perereca na privada, pegar HPV. Então, eu pensei nisso tudo, assim. Cada coisa eu pensei para tentar evitar. Meu próximo filho pode ser uma menina. Já tô escolado. Já sei trocar fralda. O João me ensinou. Foi o João que me ensinou a trocar fralda com 2 anos. Eu não sabia. A cara dele. A gente tá perdendo a cara dele. Ele tá tristíssimo que não tá dormindo. Vem pro meu colo, vem. Não. Ô, Érico, uma coisa que eu ia te perguntar, ele já tá na escola, né? Tá. E como é que foi essa relação de escola com você ser um pai solo e LGBT? A educação, de maneira geral, pra mim o quesito mais difícil nesse processo todo. Tanto educar as coisas que a minha parte em casa, Sim. né? Valores, comportamento e tudo mais, quanto escolher a escola formal onde botar. João veio de uma escola pública, porque as crianças do abrigo vão numa escola pública, e aí eu transferi, isso seria óbvio, transferi para perto da minha casa. Já não consegui vaga. Tá. Pleiteei na justiça. A vaga veio depois que eu já tinha botado ele já tinha começado a aula. Eu consegui. O João veio para mim em setembro. Março veio a resposta da justiça obrigando a escola a dar a vaga para o João. O João já estava matriculado na escola particular. Eu fui em 8 escolas diferentes. É uma equação grande que tem custo, proximidade da sua casa. Por exemplo, agora é uma escola que está mais ou menos longe, eu botei num transporte escolar. Maior dificuldade do mundo, relacionamento péssimo. Horrível esse negócio da criança. A criança fica dentro do transporte. Então, é uma coisa a se pensar. E o mais importante, se a escola e você falam a mesma língua. Uma escola conservadora, você muito conservador, uma escola muito liberal, vai dar problema também. Então, por exemplo, eu tive uma orientação de uma pessoa da justiça a não botar ele numa escola religiosa. Porque existia alto grau, segundo eles lá, de problemas com crianças que foram para uma escola... Crianças que foram adotadas e foram para uma escola religiosa. Então, eu já era vizinho da escola religiosa, já não fui mais. Também era caríssima. Imagina. Aí, botei João numa escola que tinha convênio com o Google, ensinava inglês, não sei o quê. Eu falei, cara, achei a escola. Que maravilha, não sei o quê, taranã. Passou um mês, a diretora veio falar. Ai, como é que eu vou fazer agora? Teve um problema, veio reclamar que o cabelo dele estava grande, porque podia dar piolho. Aí eu falei, gente, mas não tem mais Quell, não? Aí merchandising do Quell. Aí ela falou, tem. Eu falei, mas ele tá com piolho porque ele não tá se coçando. Porque lá em casa eu tenho uma atenção muito... 2 cachorros, uma gata. Sim. Eu tenho uma atenção muito especial com esse negócio de... Se alguém se coçou, eu já jogo chá. Eu tenho um chá que eu faço pra espantar. É ótimo, gente. É alecrim
com canela, cravo, espanta esses bichos tudo. E aí ela falou, não, é porque tá crescendo... Resumindo, ela falou 3 vezes comigo durante o ano, com desculpas diferentes. E aí eu conversei com minha mãe e falei, mãe, quando foi que... A gente tinha os cabelinhos assim, minha mãe cortava. Eu sou antigo, né? Na época dos Beatles. E por que falavam do cabelo da gente na escola? Ela falou, de jeito, Érico, de jeito nenhum. Isso daí é preconceito. Porque ele tinha um blackzinho, assim. Sim. Aí eu fiquei esperando, né? No dito e feito. Ela veio 4ª vez falar que precisava cortar, que estavam confundindo ele com menina. Eu falei, com menina? João é o cara que... Se falar, ô princesa, ele fala, princesa o quê? Então, vocês viram aqui, né? Não... Sim. Aí eu falei assim, olha, me desculpa, mas tô achando que tá tendo algum tipo... Você tá com alguma implicância com relação ao fundo de preconceito racial aí. Ela, não, que você não tá me entendendo... Você tá me entendendo mal, não sei o quê. Tarana. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, pra eu não entender mal, nem entender desmal, esquece o cabelo do meu filho. Esquece. E tá. E não... Se ele pegar piolho, eu cuido. exato. Não, E outra, toda criança pega piolho, gente, foda-se. é o terror do grupo das mães. Quando o primeiro tem, todo mundo fica sabendo. Eu faço parte do grupo das mães. Maravilhoso. Aí, eu ia ficar na escola, que eu sou tão idiota, né? Eu ia ficar na escola. Mas aí, o último dia de aula, o João chegou em casa e falou, eu quero meu cabelo assim. Corta meu cabelo assim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a tia Gabi falou pra eu cortar. Mas eu fui lá no grupo de mães, eu não acredito fiz um nisso. rebosteiro e tirei o menino da escola. E aí eu tinha tido um peguete. Ai, que maravilhoso isso. Eu tinha tido um peguete que eu saí uma vez. Só as coisas de aplicativo que não dá certo, né? Porque aí eu marco, não vou, Gente, não sei vocês o já quê. repararam que Érico está aí, né? Dando milhões de diretos. Se você está interessado, arroba Érico Aires, vai lá, dê um like Manda uma até. cartinha. Esse foi no Tinder, olha. Aí saí com o menino, não sei o que, ele é professor de yoga, não sei o que, aí ele tinha indicado essa escola, que é uma escola, é uma escola de fundo indiano, de base indiana, chama Arte de Ser, fica na Rua Mário, ali na Lapa. E aí eu fui lá conhecer. Eu nem fiquei com o menino, dei um beijo só, mas ele indicou a escola, eu fui lá conhecer. E eu amei a escola, é um coletivo de pais, é uma educação bem, assim... Construtivista? É mais do que construtivista, aquele cara sueco lá, o Waldorf, não sei o quê. Waldorf. Tá. Isso. E tudo parte da experiência. Aí vem as inseguranças, porque eu tirei um menino da escola que ensinava inglês, era convênio com o Google, estava sendo alfabetizado com 4 anos, né? E aí volto pra escola que é paz e amor, né? Abraça a árvore, passeia com a tartaruga, Tudo! comida vegetariana. É incrível a escola. Comida vegetariana faz yoga, faz meditação. Aí, primeira festinha que teve, eu compartilhei isso com os pais, né? Porque lá não é só grupo de mãe, é pai e mãe. E aí eu compartilho essa minha insegurança. E aí elas falam assim, calma aí! Chama fulana ali. Fulana! Aí eu falei, por que você está chamando fulana? Não, que a fulana trabalha no multinacional e ela acabou de voltar de Harvard. Aí veio a fulana. E a fulana era super executiva. E aí ela falou assim, olha, o negócio é o seguinte, acabei de voltar de Harvard, não sei o que, né? E essas profissões que existem hoje, elas vão ocupar 3% das vagas no futuro. Sim. Então, a escola não está ensinando nada que preste para essas profissões. O que eles têm que aprender é o que eles estão aprendendo na escolinha. É trabalhar em grupo, é ser criativo, é ser humano, é ter empatia. Então, relaxa. E ele não está aprendendo a ler? Tá, o João escreve o nome dele, escreve meu nome, reconhece as letras, os números. É confusão. Então, eu tirei isso do coração e liberei. Mas é assim, a educação é a coisa mais difícil. Mas é o melhor investimento. Não só a educação formal, mas a educação de casa. Sabe aquela coisa chata? Não sobe, não, bota o pé no banco, não grita não sei o quê, faz xixi dentro da privada, come tudo. O João chegou em casa, ele comia do abrigo macarrão, salsicha e frango. Hoje ele come jiló, pimenta. O que mais você come? Tudo, né? Giló, João? Giló. Ele come tudo. É uma draga humana. Se for banana, aí que... Uma draga. Esses dias a gente tava no Instituto Feira Livre, que eu e o José, a gente foi por indicação da Clarice, inclusive. A gente já sabia da existência. Sim. Só que aí, com o episódio da Clarice, a gente se inspirou pra ir. E aí, tinha uma mãe que tava com um filho. E era, tipo, uma mãe muito gererezona, assim, sabe? Pé descalço. Ela não tava descalça, mas com certeza anda descalço por aí. Uma saiona e tal. Aí o filho dela falou assim... Mãe, eu tô com vontade de... O que a criança falou? Ela queria brócolis. Não é brócolis.
Ela falou assim, mãe, posso comer mais um brócolis? Tipo, tô falando aqui qualquer legume, tá? Aí a mãe falou assim, não, você acabou de comer uma rúcula. Sei. Tipo, ela falou isso, assim. E a criança foi mega educada em educação vegetariana e tal. Acho isso muito Mas legal. a gente acha que é uma bobagem, mas, por exemplo, nessa primeira escola, eu fiz a licença maternidade na minha mãe. E a gente tem essa de comer tudo lá em casa. E o café da manhã é inhame, com mel, com não sei o quê. Minha mãe é bem natureba. Tá. E aí, chegamos aqui e fomos para essa escola, que tinha que mandar o lanche. Tinha que mandar o lanche, aí eu mandava manguinha com aquelas sementinhas que eu não sei o nome. Eu boto as coisas que eu nem sei o que é. Chia, quinoa, essas coisas aí. Que faz bem. É isso. Eu tenho uns verdes lá em casa que eu compro pra botar no suco, que eu não sei o nome, sabe? Os compridos assim, amargo pra caramba. E aí, João chegava lá na lanchonete, eu recebia recados, porque ele abriu dele, aí o vizinho do lado era bolacha, bolinha Ana Maria, não sei o que, ele Besteira. atacava a comida da criança, né? Claro, até eu, né? Se tiver um chocolate do lado, eu vou querer comer, em vez de comer Sim. uma cana cortadinha. Então, lá nessa escola que ele tá, que chama Arte de Ser, as frutas ficam disponíveis o tempo inteiro. Ai, que legal. É incrível a escola, é incrível. E aí, a festa junina é maravilhosa, porque os pais que fazem, a gente leva... Nós que fazemos a comida, levamos pra lá. Tem um teatrinho, esse ano eu fiz o personagem Urso. Por Combina que será, comigo. né? Combinou, né, amigo? Combinou super. A gente conseguiu fazer uma linha de raciocínio, porque eu tô achando que eu tô devagando muito. gente. Mas esse é o Esse podcast é o Pocket que você Cultura. tem a oportunidade de devagar, é esse podcast. Tá Pode certo. devagar, Mas vamos aí. eu queria falar uma coisa sobre educar, que eu acho que é a coisa primordial da educação, que é o seguinte: você não tem como ensinar se você não fizer. Então, você não tem como cobrar amor se você não dá amor. Você não tem como cobrar respeito se você não respeita. Você não tem como cobrar que a criança não seja preguiçosa se você é preguiçoso. Quando você educa, você está, na verdade, se educando. É um processo de transformação pessoal mesmo. E talvez isso seja a coisa mais difícil. Porque João me faz ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor. E isso é muito difícil. Talvez eu não estava... Talvez não, tenho certeza. Eu não estava preparado para isso. Sabe? De confrontar com as minhas dificuldades, com os meus medos, com as minhas limitações, sabe? Nós, homens, é interessante porque a sociedade, ela espera que as mulheres sejam clínicas de reabilitação. Sim. As mulheres são o porto seguro, sobretudo para nós, né? Sim. E nós, homens, somos criados para ser um bando de gente Dependente o tempo dependente inteiro. o tempo inteiro. E então, a primeira vez que eu tive uma... Preguiçoso. a gente precisa de serviçais, né? De mulheres vindo A gente príncipes. a gente é criado pra prover o dinheiro da casa. E olha lá, né? Porque E as mulheres olha estão lá. tomando isso, a gente tá ficando bem preguiçoso. A gente tá achando... Tá muito cômodo pro homem esse Sim, lugarzinho que a gente tá indo. Mas enfim, a primeira vez que eu fiquei doente, que era uma gripe. Mas eu achei que eu tava morrendo, como todo bom homem, né? Mas esse gripado, vou morrer. Eu toda semana. Não vou fazer nada, não vou levantar. O João levantou, foi lá, abriu meu olho. Que ele fazia assim, com o dedinho, abriu. Papai, acordei, quero tomar café. Aí eu, calma, João, dorme mais um pouquinho. Aí deu a volta na cama. Papai, tô com fome. Aí, de repente, comecei a escutar uns barulhos lá embaixo. Eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Vou ter que levantar. Aí, quase que eu gritei, come a ração do cachorro, sabe aquelas coisas? E aí, é isso. Você tem que levantar, você tem que viver, você tem que... E eu Porque tem um ser humano de 4 dependendo anos de dependendo de Não, você. e né? eu tô em tratamento de depressão desde antes do João. Então, eu tive momentos já bem sombrios com o João já. E aí, tive que levantar, tive que ir pra natação, levar ele pro clube, aquela coisa mais solar, né? Encontrar pessoas e levar na festa. E chegar na festa, eu não queria estar na festa, sabe? Eu não queria. Porque eu tava sem tomar o remédio, ou porque o remédio não tava fazendo efeito. Eu não queria estar ali, eu não queria não sei o quê. Então, tem um momento... o ter filho, sobretudo quando você tem compromisso de ser pai de verdade... É um processo de autoconhecimento, de crescimento, de progresso muito interessante. Porque não é só você ser funcional, mas também você dar o exemplo de como ser, né? E aí que pega. Esse negócio de dar o exemplo é... E aí, chegando nesse papo, até legal pra dar um gancho, como é ensinar
Porque a sociedade, ela não tá preparada pra ensinar as mesmas coisas que ele vai aprender dentro da sua casa. Sobre relacionamento entre dois homens, sobre racismo. Então, por exemplo... Talvez na escola dele, ele que seja uma escola mais progressista. Mas... É o Waldorf, Ei. o estilo, né, de educação. Sim, Educação Waldorf. talvez seja, mas, por exemplo, a sociedade em si não tá preparada. Então, assim, ele vai talvez passar por momentos onde ele vai questionar o relacionamento, onde os amigos dele Claro. em volta vão questionar a sua sexualidade e tal. Então, eu tive esse momento lá no processo ainda antes, né, das conversas com as psicólogas, porque eu pensei assim, pô, puta sacanagem com a criança eu trazer ela pra esse problema, né? Que ela vai ter um pai gay e possivelmente um outro pai gay. Então, é agregar numa criança que já traz um monte de dificuldades, ainda tem mais esse problema, né? E aí eles falam assim, meu filho, força na peruca. E aí, o que eu faço com o João é o que eu fiz comigo, que é me fortalecer. Então, eu fortaleço ele mostrando que as pessoas têm cabelos diferentes, que as pessoas têm cores diferentes, que as pessoas têm configurações de família diferentes. Eu, por exemplo, não tenho mais pai, né? Ele não tem mãe, eu não tenho pai. Mas ele nunca vai ter mãe, ele vai ter outro papai. São 2 papais. Como a gente tem um amigo, Davi e o Alan, que tem 2 pais, que é o tio Rafa e o tio quem? Tio Stu. Então, eu vou mostrando outras possibilidades. Inclusive, minha mãe, que eu tenho um irmão também que é adotado, Breno, então, ele tem um monte de irmão, que é eu, meus irmãos, né? Mas também não vai ter pai, porque minha mãe não casou com ninguém, nem vai casar mais, né? Acho eu, não sei. Então, você tem que ir fortalecendo essas diferenças. Porque a pancada vai vir. Você sabe, as Sim. pessoas maldosas. E se você tá frágil, você sente a pancada. Então é melhor você não tá frágil. É melhor você estar muito bem com o que você é. Sim. Porque todo mundo é diferente, cara. Todo mundo é diferente, né? E eu não vou ter vergonha de ter outro pai pra ele. Eu tô caçando um pai legal, né? Porque ninguém merece ter um outro pai, um pai escroto. Embuste. Agora, mas só pra esclarecer, são coisas diferentes. Namorar o Érico e ser pai do João, um outro pai, são processos distintos. Completamente Sim. distintos. E que vão caminhar com tempos diferentes, assim. Sim. E eu tive gente já que teve essa dificuldade porque se aproximou muito. E aí eu falei, calma, não é assim. Primeiro você namora comigo e aí depois você vai ficar amigo da turma lá de casa. Porque também tem isso, né? Sim. Não posso ir esfregando. Não dá pra Porque ir muito rápido. Não é o né? caminho... Não é o caminho... Eu faço muita comparação, assim, com minha mãe, com meu irmão, né? Que é casado, que é hétero, né? Eu falo assim, é assim que acontece lá? Então, eu gosto de aprimorar as coisas que acontecem lá, né? Mas se não acontece lá, por que eu já vou pegar, né? E botar em casa e não sei o quê? Não, calma. Primeiro vai namorar comigo. Até porque são processos, né? As crianças, elas se apegam Sim, muito às outras é. pessoas. Então, imagina, assim, você... a cada semestre, Aparecer com um novo um pai papai. novo. Então, Que pode acontecer que também, pode né? acontecer, isso não é um também, problema. Mas isso, eu fico pensando muito no apego e como isso reflete emocionalmente na pessoa, entendeu? Na criança, né? E como vai ser isso, por exemplo, quando você achar uma pessoa que for... Você acha que é Lembra, certa? eu não sei como é que foi na sua casa quando você saiu do armário, mas sabe aquela coisa de... Aí leva um dia o namorado, você não precisa Ih, falar, filho, não teve mãe, esse aqui é meu namorado. Não, aí você leva um dia no dia dos pais, aí você leva um dia no casamento da Maroca, aí você leva um dia não sei o quê. Aí vai aparecendo, a pessoa vai... A verdade é isso, a construção do relacionamento com ele vai ser porque a pessoa vai começar a entrar na minha vida. Aham. E aí, com a naturalidade de estar presente, vai se aproximando. Tem que ser assim. Eu não posso querer formalizar coisas e botar... Agora já tá 6 meses, vamos, não sei o quê. Sim. Não. Vai ter que ser natural. Natural. É. Sou um pouco preconceituoso que eu tava falando, mas assim, eu tenho muito apego com essa coisa de apego que você dá pras pessoas. Tava até falando isso com a minha terapeuta essa semana, ela disse, olha, relacionamentos é uma coisa melhore, muito... cuidado. Relacionamentos é uma coisa muito importante na sua vida. Já vi, vamos conversar isso na próxima sessão de terapia. Aí eu disse, sim, vamos. Mas eu acho assim que as pessoas... Você tem que ter responsabilidade pelas pessoas com quem você tá se relacionando, principalmente se elas têm
uma rede ao lado, né? Que você tá se relacionando com essa rede. Você não pode tratar isso de qualquer forma. É mais ou menos por aí que eu tava querendo falar, tá, gente? Pra não vir as pedras, porque vem sempre a pedra, Vem umas né? pedras, né? Vem sempre as Às vezes pedras vem aqui as pedras. de vocês aí pra gente. Mas a gente adora essas pedras também, pode mandar, tá? Érico, e você acha que você incentivou seus amigos, sua rede, assim, de pessoas próximas a terem filhos também? Esse casal de amigos que você tava comentando, eles já você conheceu eles depois? Você Não, eu conheceu conheci eles já tinham adotado. Mas eu Tá. tenho o padrinho do João, é casado. O Valdec e João são casados há um tempo. E eles são... Talvez sejam as únicas pessoas que eu faço força mesmo. Falo, gente, e aí, não sei o que, vamos amadurecer. Tá. Porque eu não acho... Eu tenho certeza do que eu tenho convicção de que nem todo mundo deve ter filhos. Sim. Então, só deve querer adotar, ou gerar, ou parir, quem tem o genuíno sentimento, vontade, desejo de paternar e maternar. Eu. Então, se a pessoa tem... Porque é para esse lugar aí, por exemplo, que eu vou... É para esse lugar aí, desse sentimento aí que eu vou, quando eu tenho os dias de cão, quando eu tenho as minhas inseguranças de falta de dinheiro, não sei o quê, eu volto para esse lugar emocional, essa guardadinho. E se a pessoa não tem isso, para que ela tá querendo adotar? É para falar que tá adotando a criança? É para fazer... Tá querendo ajudar a sociedade? Você não tá ajudando ninguém, gente. Você quer ajudar? Eu dei dinheiro para uma creche, lá em Salvador, inclusive, por mais de 10 anos. Ajuda sim, dá dinheiro. Sim. Vai ajudar, vai trabalhar lá. Vai não sei o quê. Você não precisa estragar uma criança. Nem é só dinheiro. Dá qualquer dá coisa. o seu sábado. É Nem isso. tudo vale um like, Gente, né? Porque também não, a gente essa é vida de isso. rede social que as pessoas querem ficar lá Não postando precisa, fotos e pá. não é para você ser mais legal, não é para ganhar pontos com Deus, não é nada disso. Tem que partir de um desejo interno, lá dentro de você, de querer maternar e paternar. Porque é foda, é difícil, é caro pra caramba. Então, me perguntaram isso. Gato, você é gay, com seu dinheiro, você viajou mais de 30 países no mundo. Eu amo viajar, você é italiano, né? Com acidente de gêmeos, imagina. Tá, Pra que você vai pegar seu dinheiro agora e vai empatar numa criança? Vai empatar na criança, olha só. tá. E eu olhei Ai, que assim, pessoa péssima Não, falou isso. Eu não mas falo com ela mais, não, né? Você escuta cada coisa. Sim. Aí eu falei assim, mas você tem que priorizar as coisas que são importantes pra você. Pra mim, isso daqui, que vocês estão vendo aí, que Sim. infelizmente vocês estão em casa e não estão vendo. Eu tirei foto já. Mas João tá aqui abraçado em mim, porque deu a hora dele de dormir, ele dorme assim abraçado comigo. Isso daqui pra mim não tem preço. Sim. Não Nossa, tem preço. lógico, não tem como. Não tem preço. E era importante pra mim. Então, se não é importante pra você, pra pessoa, não vá ter filho. Isso. Vai ter cachorro samambaia. Coisa mais difícil do mundo de Vai criar viajar, samambaia. né? Vai viajar. Você acha que vestir... Cada um é cada um, né? No final das Você não contas. precisa seguir um roteiro. É isso, eu não fico fazendo apologia. Como Sim. eu também não faço apologia das pessoas saírem do armário. Tá. Pra namorar comigo tem que ser do armário. Você não gosta de enrustidos. Não. Eu gosto de poke, menino. Eu vou querer enrustido. Não, também imagina. Né? Acho que... Não adianta. Acho que enrustido talvez não seja a palavra. Não, enrustido seja a palavra pra uma pessoa que, assim, não quer ser visto como gay. Sim. E é o É uma discreto pessoa que fora não do tá- meio. Sim. Então, assim, quem quer gente assim, pelo amor de Deus, também. Não, Tem tem um gente monte que de gente que quer. quer. Não, tem um monte de gente que quer, mas assim. Mas são isso já pessoas é que assunto para outra pauta. São pessoas pessoas que se merecem. Na Assim. verdade, na minha composição de vida hoje, nem cabe uma pessoa desse jeito. Porque o papai não é só o papai, é o papai, a vovó, o vovô. Eu quero esse pacote completo pro João. Sim. Então, uma pessoa que vai vir nos escondendo, eu já tive isso. Eu já tive um marido, casei com o menino, casei assim, né? Fui morar junto. Fui pra Londres com o menino, não sei o quê. 2 vezes ele me tirou de casa, me botou num hotel, porque a mãe dele ia lá visitar ele. E eu passei, me submeti a isso. Até o ponto que eu falei, não é mais isso, não é pra mim, né? Não tô pra ir pra isso. A gente tem que alinhar as realidades, né? A sua realidade não comporta mais isso. Não. Tipo, é muita realidade de muito, por exemplo, gay jovem que não pode sair do armário. É isso. E a gente é compreensivo com isso É e isso, tal. eu não tô tirando... A gente não tá falando de, tipo assim, você não pode ser enrustido. Às vezes a sua realidade precisa... Até por segurança. Por segurança, exatamente. Compreendo isso. Mas, como eu disse, perfeita eu colocação. não tô querendo tirar ninguém do armário, não Isso. faço apologia nem pra ter filho, nem pra nada disso. Mas, pra mim, tinha a ver com a minha realidade, o que eu queria, com o meu desejo, com a minha missão, né, nessa vida. E acho que tô cumprindo. E não é só o filho, né? O filho, o Todd,
a casa com a bananeira. E o meu desejo, eu tenho um desejo de ter um animal doméstico que eu não pude ainda realizar, é ter uma vaca, mas eu ainda vou realizar. Um quintal grande, né? Eu tenho um quintal de 80 metros quadrados, mas as pessoas se metem muito na minha vida, gente. Me proibiram de ter uma vaca. Imagina eu passeando na Sumaré com a vaca. Ia ser maravilhoso. Uma vez eu tava andando nos jardins. O porco, a gente foi vizinho do porco. E a lhama também, você já viu a lhama? lhama? Não, a lhama cospe, a vaca não cospe. Ou era a lhama, era uma alpaca. Tava lá andando, aí eu disse... Quando eu tava andando na rua, eu disse, uma lhama em São Paulo? Aí eu fui falar com o dono da lhama, né? É que eu moro aqui nessa casa e é bem espaçosa, aí dá pra ter... Aí eu disse, meu Deus, e uma lhama andando na rua em São Paulo? Eu disse, que loucura. Eu quero ter uma vaca. Se você está aí solteiro e tem um sítio, você tem pontos. Se você tiver uma vaca, você já entra na fila mais rápido. Não vale só ter planta em casa, tá, gente? Eu já cheguei no nível, nível 1 plus, né? É porque os bichos que eu gosto não pode ter, que é animal silvestre, né? Aí não deixa. Eu acho sacanagem. Porque aquele que tem lá na USP, como é que chama aquela capivara? Aquela... Gente, tem bicho melhor do que capivara? Ela é minha amiga de todo mundo, a capivara. Agora, falando de casa, assim, o que teve que mudar dentro da sua casa quando chegar? Eu sei que tudo, mas assim, como é que foi? Você mudou de casa? Foi um processo, né? Assim, eu comecei a namorar com essa pessoa... E aí eu morava num apartamento na Teodoro Sampaio, que fazia muito, 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 muito barulho. E tinha minhas plantas. Aí eu arranjei o cachorro, uma bulldog francês. E a pessoa era meio maluca, arranjou um cachorro ele também. A gente tava namorando, imagina. Ele foi e arranjou um cachorro. Eu falei, cara, você tem 23 anos, você tem um cachorro pra quê? Não sei o quê. E ele ficava mais tempo na minha casa do que na casa dele. Aí eu trouxe o menino e o cachorro. Então viramos 2 cachorros e 2 homens numa casa, né? Num apartamento. Aí achei apertado. Apesar de ser 3 quartos o apartamento. Aí comprei a casa. Uma casa, era um sobradinho. Aí com a casa, a coisa mudou de cara, né? Degringolou, virou uma floresta amazônica, né? Muitas plantas. O fulano tinha 2 tartarugas, que era o bicho mais difícil do mundo. As tartarugas fogem, andam, mordem o cachorro, é um inferno a tartaruga. É um bicho muito agressivo, tartaruga, gente. E não morre nunca, né? Sobrevive para sempre. Eu amo uma história de internet de tartaruga, que é uma tartaruga que sumiu, desapareceu na época do carnaval. Na época do carnaval. Sim. E aí, depois que acabou o carnaval, Ela voltou. a tartaruga apareceu de novo e tinha os confetes em cima dela. Ela foi pra rua. Ela foi pro bloco. Passear. É ousada, biscate. Era uma tartaruga, mas era uma piranha essa tartaruga. E aí, quando a casa já tinha cara de casa, né? Uma casa mesmo, né? Tananã, empregada. Sim, quando eu decidi entrar no processo do João, eu arranjei empregada. Pra cuidar de mim, do João, do Todd, da todo mundo toda. Aí, meu filho, de lá pra cá, veio gato, veio não sei o quê. Mas quando eu me separei, a gente trocou de cachorro. Eu tomei o cachorro do ex e dei minha cachorra pra ele. Nossa, que amor, hein? Pelos escambo. Agora vão ser os defensores dos animais, vão jogar pedras aqui na gente. Eu jogar pedra porque se o cachorro dele gostava de mim e a minha cachorra gostava dele, foi só... Uma troca de... Troca de lar, troca de famílias, né? É isso. E Érico, sobre a falácia de a criança precisa de uma figura feminina. Temos várias figuras femininas na vida dele. Temos madrinha, temos vó... olha, cara, vamos lá. Outro dia eu fiz uma mesa redonda com pais solteiros, pais solos, para uma empresa aí de energético. E interessante, eu era o único gay da história. Os outros todos eram... tomou a guarda da mãe, porque a mãe deu problema, deu PT. O outro, a mãe morreu. E o cara não quer mais ninguém. E aí? Não tem a figura feminina. Sim. A gente tem que fortalecer, e aí, quando ele precisar, eu vou tratar isso na terapia. Igual eu tratei, porque eu perdi meu pai também. Então, a gente tem que fortalecer isso, falar, tudo bem, a vida é assim, a sua família é essa aqui. Você tá precisando de um carinho feminino? Tem a vovó, tem a Dinda, sabe? Tem a tia Fernanda, né? Tem a tia Fabi, tem um monte de gente. Não tá faltando não, mas... Pode ver um peito, né? O João não tinha que estar aqui hoje não, sabia? Você falar mais. O João, eu tenho certeza que ele vai me proibir de falar dele nas redes sociais, igual a minha mãe. Não posta nada. A pessoa que eu não posso citar. Minha mãe, não posso citar, ela reclama. Não, ela me ameaçou de falar que não é mais minha mãe. De me deserdar. É um absurdo. Que legal. E ele você já começou a falar com ele sobre... Já, né? Vocês foram pra parada LGBT, né? Todos juntos. 2 vezes já. Etc. Ano passado a gente foi, esse ano a gente foi também.
A questão é a seguinte, você vai lidar com as coisas na hora das coisas. Então, eu lidei com a questão do namoradinho quando apareceu o namoradinho. No dia que ele reclamar, tipo, pô, um homem, qual é isso aqui? Eu vou falar, bicho, é assim que eu sou e acabou. Então, esse problema não aconteceu ainda. Teve homem não dança balé. Isso teve. Porque veio lá da outra escola. Olha, que poço da outra escola, né? Vou tacar fogo nessa outra escola. Chegou e falou, sabia que homem não pode dançar balé? Eu falei, que conversa é essa? Abri a internet na mesma hora, mostrei lá um monte de... Baryshnikov. Foi exatamente. Baryshnikov, não sei o quê, levei no grupo Corpo, mostrei... Temos que apresentar, né? Desconstruir. Sim. Educar, gente, educar. Então, Porque o serviço que você vai fazer dentro de casa vai vir um monte de gente do lado de fora pra desfazer. Sim. E assim, é um trabalho que eu acredito que vai ser constante Mas até... não sou só eu, não. Sim. Então, a Astrid, que é a madrinha dele, com o Gabriel, faz a mesma coisa. Sim. Minha mãe, com o Breno, faz a mesma coisa. Então, na verdade, a gente está num momento de transição muito, muito forte. Se você for pensar, quando eu tinha 15, 16 anos, que estava amadurecendo a minha identidade sexual... Ou você era hétero, ou você era pederastra, Sim. né? E aí você podia ser bichinha, bichona ou travesti. Não tinha nada. Aí fomos pro extremo, que é os próprios gays negarem a sua própria bichice, né? Que acho que todos nós vivemos esse momento aqui horrível, né? Sim. E agora a gente tá num outro momento de gêneros infinitos, né? De cada um se identificar de como quer. Até o número 2, né? Que é Two Spirit, né? Tem na sigla, né? Então, eu acho que a gente tá num momento de transição que talvez eles não passem pelo que nós passamos, Sim. sabe? De valorizar, de dar essa importância que você tá dando aí. Ah, mas e aí? Você vai conversar com ele? Eu vou conversar. Quando chegar nesse momento aí, eu vou conversar partindo do que ia acontecer neste momento aí. Sim. Porque eu nem sei como vai ser. Porque, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, a mulher tinha mal começado a ter uma ascensão social. Hoje em dia, a gente tá falando de... Eu só tive chefe mulher. Olha que maravilha. Então, não é... Na minha vida, já não tem mais essa coisa de... o homem, a mulher. Então, ó, pro João, então... Né? Sim. Então, eu acho que cada problema vai ser trabalhado no momento desse problema aí. Agora, sim, eu já pensei isso tudo, já chorei, já amadureci, já conversei com todo mundo pra estar preparado. A esperança é que as questões dele sejam outras daqui pra frente. Que não passem a infância, por exemplo, que a gente passou Não. cheio de questões. Já não vai passar mais. Os meus primos, que minha família é tudo viado, né? E sapatão, não sei o que, minha família é ótima. E aí, eu tenho primos, por exemplo, que meu pai vem do interior, lá do Tocantins, não sei o quê. Eu detesto ir pra lá. Porque eu vivi bullying lá e sofrimentos que me marcaram muito. Não a fazenda da minha avó, a cidade. Eu tenho primos que amam gays, que amam ir pra lá. Já viveram outra realidade, outro tipo de situação, Então, graças a Deus, a gente infelizmente, a gente tá num momento sombra agora, mas a gente tá indo num caminho, se a gente for pensar numa situação mais macro, de transformar, de ser melhor. Eu quero crer que a gente vai voltar pro caminho certo. Sim. Você citou a Astrid Fontinelli, né? Que é a madrinha do João. Isso. E eu tava lembrando aqui que a Astrid fala muito sobre a questão racial, por causa do filho dela, etc. Essa é uma preocupação que você tem também, porque o João A Astrid é uma criança, Fontinelli né? é madrinha do É, João? é a Astrid Fontinelli. Eu amo a Astrid, você não tem noção. Uma pessoa que não estudou antes de... Não, eu não sabia. Quem me trouxe pra São Paulo foi a Astrid, me trouxe lá da Bahia. Sim. Gente, que maravilhosa. A Astrid é como se fosse minha mãe, né? Por Astrid sinal- convidadíssima pra vir no POC, pelo amor de Deus. Se a Globo liberar, né? Que a Globo é um inferno pra liberar. Por sinal, minha mãe tem ciúmes da Astrid. Porque a Astrid é como se fosse minha mãe. E aí, ela foi muito importante nesse processo de decisão, de amadurecer, né? A própria existência do Gabriel me sensibilizou muito, me fez perceber que era possível, que era real, as dificuldades. E aí, eu esqueci a pergunta. Era Racial. sobre a questão racial. A questão racial, ela... Porque você já deu um insight aqui sobre Isso. a questão da escola, que você combateu isso, mas isso é uma coisa que, assim como ele vai ser instado
pela sua sexualidade, por você ser um pai LGBT, e por algumas outras pessoas, não tô dizendo para as pessoas do convívio dele, da Claro. rede de apoio próxima, etc e tal. Mas como essas pessoas vão... como você vê isso? Isso é uma preocupação que você tem, essa questão racial com ele ou não? Pois é. Por você ser um homem branco. É isso, eu cis, fui confrontado nesse momento aí na escola. Tá. E depois disso eu não passei por nenhuma outra situação Tá. que eu tenha sentido claramente que existia... Eu tô falando isso porque a Astrid sempre fala isso. isso. Quando ela cita o Gabriel, que é o filho dela, ela sempre fala isso, que isso é uma preocupação dela. Agora, né? sim, eu me preocupo bastante que tipo de sociedade é essa que a gente vai viver. Então, quando a gente estava no período eleitoral, as pessoas próximas, eu falei muito sobre isso. Porque o candidato que acabou ganhando é racista, né? E eu falava muito, não é só questão... Não pensem só em mim, pensem no meu filho. Porque a gente faz um pacote completo de tudo que esse candidato do presidente atual odeia, né? Que Sim. gay, negro, que estudou, jornalista, né? Então, eu sou o pacote... Eu sou a perfeição, personificado, a pessoa que ele odeia. Da sua Eu só família. não sou mais porque eu poderia... Se eu estivesse namorando, talvez, Carluxo, eu seria 100%, né? Ai, que horror. Nossa, não namoro o Carluxo, não. De forma alguma. Deus me livre. Porque eu gosto de POC, né? Então, Ele é enrustido. E nem sei se tão enrustido assim, né? acho Mas que ele é uma não. bicha fortinha, né? Enfim. E aí, não tive ainda esse momento que eu tive que me confrontar ou lidar num check-in ou em algum lugar e bater na tamanca. O que eu tô fazendo, tentando fazer, é fortalecer João. Então, João foi comigo no musical da Elza Soares, que é praticamente um manifesto da negritude. 100% das pessoas que estavam lá, exceto eu, no dia que eu fui, eram negras, o que me deixou muito feliz. Levo o João... Já levei o João no Candomblé, onde tava todo mundo era negão. Levei o João no Ileaê 500 vezes. Quero fazer uma imersão na Bahia com o João. Porque ele precisa ver, se reconhecer, se entender e achar que aquilo ali é bonito. Eu não posso prender João numa bolha minha, artificial, supostamente branca. Porque tem isso, né? Eu sou branco. Porque olha eu, esse menino aí, rosa. Uhum. Porque se eu sou branco, ele é rosa, né? Uhum. Eu sou o quê? Eu sou igual você. Misturado, brasileiro, não sei o quê. Isso, porque pra mim não era uma questão. Sim, Porque nunca sofri preconceito nenhum, né? sim. Uhum. Agora, pra João vai ser. Então, eu vou ter que fortalecer o máximo possível ele e fazer o que eu sempre fiz. Que é lutar como cidadão contra o preconceito, contra... Que é a minha história, já é a minha história há muito tempo, né? Porque até que se não fosse, eu teria colocado que não aceitavam uma criança negra, né? Sim. As pessoas que sentem desejo de, talvez, de adotar ou de viver essa experiência, mas não querem adotar, não podem ou não querem ou não estão maduras ainda, eu sugiro procurar a vara da infância. Aqui em São Paulo, existe um programa interessantíssimo de apadrinhar. Uhum. Você vira padrinho dessa criança, você pega ela, leva para o passeio, cuida, pergunta da Pra escola. construir aquela convivência. Né? Isso. Inclusive, ela pode ser adotada depois por outras pessoas. Você vai ser só o padrinho dela. Então, tem N caminhos que você possa exercer essa maternagem, paternagem, sem estar de verdade paternando e maternando. Mas o mais importante é você construir dentro de você essa emoção de que você quer realmente isso. Porque não vai fazer umas coisas só porque tá na moda, ou porque o Érico fez, ou porque a Astrid fez, ou porque o Paulo Borges fez, sabe? Ou a Vanessa da Mata fez, o Daniel Mercury fez. Não faça isso. Faça porque você tem esse desejo dentro de você. Seja sincero com você, Sim. né? Coisa mais legal é isso. Isso é a coisa Sim. mais legal. E uma pergunta, tem idade? Idade mínima pra... Pra namorar comigo? Também, Não, mas a pra regra adotar. Pra adotar, tem uma regra. Eu acredito que seja, se eu tô lembrado, são 16 anos de diferença. Então, você não pode ter menos de 16 anos de diferença de você pro seu filho. Eu acho que é isso. E tem que ser maior de idade, claro. Não. Já tô Ó, pronto. é interessante, porque eu tinha esse medo, essa dúvida, Uhum. mas se você for pensar, minha mãe adotou, viúva. Sim. E com uma idade enorme frente ao Breno. Então, se ela pode, por que eu não poderia? Ninguém perguntou. Cara, é mais fácil adotar solteiro do que casado. Você falou aí a lei, que não é lei, que é dentro do CSTF, que fez uma... Taranã. O solteiro é solteiro. Uhum. Ninguém pergunta pra você, você é gay? Exato. Você é sapatão? Você é não sei o quê? Não, você é uma mulher, você é um homem, você quer adotar, pronto, acabou. Entendi. Entendeu? É isso. A referência. É. Você pediu uma dica. Vamos pra... Dica pra da gente- Dica das POCs. Tem Vamos dica pra das dica POCs, né? Mas- POCs agora. O seu recado final foi esse?
É, Você né? tem Dia mais dos algum recado Pais. final? Você quer falar alguma mensagem Já sobre passou o Dia dos dos Pais. Já passou, vocês são tudo loucos. É, eu sei, Já mas passou. a gente tá na semana depois do Dia dos Pais, né? É nesse isso. programa, É, né? estamos. Exatamente. Não, eu acho legal, assim, que você que não tem filho ainda, vai lá no seu pai, cara, e dá um abraço nele, e aproveite seu pai, e peça desculpa. Tenho certeza que tem alguma coisa pra pedir desculpa. Peça desculpa, tente entender seu pai. Eu tenho certeza que a grande parte dos pais fazem o que fazem partindo de um lugar de amor, sabe? É muito difícil ser pai e mãe. Você entende seu pai e sua mãe depois que você tem filho. Porque é muito difícil, educar é difícil. Eu quero dar a dica da POC. Tá, vamos pra dica das Vamos pra dica das POC. POCs. Então, o Érico começa porque ele está ansioso pra dar a dica das POCs. Dica Dê das sua POCs. dica. Ah, quem quiser, eu tenho várias listas de músicas incríveis, de novas músicas, bandas brasileiras que estão lá no meu Spotify, lá, me procure lá. Tá. Mas eu quero dar uma dica de um livro, que é um livro que eu tô acabando de ler, é um livro bem grosso, não é fácil, chama Um Defeito de Cor. Trata a questão do racismo, a questão da mulher. É de uma mulher chamada Ana Maria Gonçalves. E qual que é a história? A história... A Ana Maria Gonçalves achou umas cartas lá em Taparica, lá em perto de Salvador, umas cartas de uma mulher que escreveu para o próprio filho. E quem foi essa mulher? Aí ela romantizou essas cartas, porque ela não tinha todas, ela não conseguiu descobrir a história toda. Então ela preencheu as lacunas da carta. Qual que é a história do livro, então? Uma menina africana que veio na época, veio sequestrada, né, na diáspora, né, veio como escrava, e aí ela conta toda a história dela de vida, do começo de vida, que é a história da colonização do Brasil. Então é uma mulher negra, escrava, africana no Brasil colônia. Então é a primeira vez que eu vi a nossa história sendo contada pela perspectiva de uma mulher negra, africana, escrava. A gente sempre tem a história pelo lado do viés do português, dos historiadores. E é um livro incrível, incrível. Quem é do axé, ou quem não é, ou quem só gosta de história, ou quem gosta de comida, porque tem várias coisas de comida. Procure esse livro, Um Defeito de Cor. É um livro incrível. Incrível, leiam. É difícil, viu? É demorado, assim, Arrasou. grande. Maravilhoso. Vai. Eu vou dar uma dica. Hoje a dica tem a ver com o tema. É um doc da Netflix, chama Minhas Famílias. É maravilhoso, é um diretor LGBT e ele vai traçando vários formatos diferentes de família. É muito incrível. Assistam. Fih. Vai você primeiro, amigo, que eu tô procurando. Ah, o então nome do vocês filme dois que não eu estão assisti. preparados. Eu já não tô decorei, preparado. sim. Eu vou indicar a entrevista... Eu li só recentemente a entrevista do Fábio Porchat na Trip, na revista Trip, que é uma entrevista bem maravilhosa, que ele fala sobre a questão do humor, a construção do humor no Brasil. E eu me surpreendo muito. Eu já fiz os trampos com o Fábio Porchat e eu fiquei surpreendido naquela época que eu estava trabalhando com ele. E nessa entrevista eu me surpreendi muito mais com a maturidade, com o pensamento dele sobre a construção do humor, que não precisa ser um humor que escracha as pessoas. Que é ridículo, né? Exatamente. Atrapalhou isso né? nunca mais, gente. Então essa entrevista é maravilhosa na Trip, vale a pena. Tá, pronto, achei. A minha dica também tem a ver com o tema. Tava lembrando de um filme que eu assisti com o José um tempo atrás, chamado Um Garoto Como Jake. É com... Deixa eu ler aqui quem são os atores. Com a Claire Danes, que fez Homecoming. Homecoming, não. Homeland. E o Jim Parsons, do Big Bang Theory. É um filme que conta a história de um casal tentando lidar com a dificuldade de criar um filho LGBT. Então, ao longo do... Eu não quero dar spoilers, mas ao longo do filme você vai descobrindo coisas sobre a criança e sobre os pais também. Assim, é um filme muito... Não é um filme, assim, impactante, ele não tem trilhas sonoras marcantes, ele não é, tipo, aquela coisa que vai te fazer chorar, porque ele é muito sutil, ele se baseia muito em realidade. Então, quando você assiste, você tá assistindo literalmente a história de uma pessoa, não um retrato cinematográfico transformado em verdade. Então, é isso. Um Garoto Como Jake. E a última temporada de Orange is the New Black, que Orange is the New Black é maravilhoso, já está disponível também, assistam. É isso, na Netflix.
É foi um isso, prazer, gente. viu? Vocês são Eu também eu ia maravilhosos. indicar o Você novo CD do Gil também, acho que é maravilhoso. tá? E o Grupo Corpo Sim. tá começando, vai estrear agora em agosto, a turnê nova, que é em homenagem ao Gilberto Gil também. Sim. É incrível. Inclusive, quem puder colaborar, eu sou amigo do Corpo. A gente tem que se apropriar das coisas que a gente gosta. E eu amo o Grupo Corpo, então eu dou uma certa quantia por ano lá. E ela é abatida no imposto de renda. Sim. Então você pode participar. Mas você pode fazer isso com várias coisas, viu? Inclusive Sim. com o ILEAE. Então eu acho interessante isso, a gente ter o que a gente gosta, sobretudo nesse momento agora que o governo está fazendo o que faz, a gente se apropriar das coisas que a gente gosta e fortalecê-las. É isso aí. Érico, o prazer foi todo Foi incrível, nosso, foi muito maravilhoso. bom. Muito obrigado. O João está dormindo, não vai dar pra ele pra Ele se despedir ele se aqui. despedir aqui, mas sério, me inspirei muito. Tô saindo Foi bem daqui. inspiracional, tá, gente? Essa semana aqui com vocês. Muito obrigado, Érico. Obrigado. Muito obrigado, Pocket. Érico. E não Até se semana. esqueça, volta eu venho sempre, namorar. sempre. Eu volto pra dizer que eu arranjei o namorado. Ele vai voltar Quer sempre. reforçar suas redes? É @Érico Aires, é tudo igual, @Érico Aires. Procura Do aí. Tinder ao Instagram, Spotify. Sigam, deem like ataque. É lá que ataque no O que é Érico. like ataque, gente? É, Dá like em um todas monte de as like, fotos. vários likes nas fotos. Acontece isso. Essa Você é sabia a que gente já chama não A pessoa vai atenção. até a última foto e dá um Sei. like. É isso aí. Também. Enfim, gente, muito obrigado, Pox. Até semana que vem. Tchau! Semana que vem, gente.